Comunicando Jair Cavaco. 7h49, a hora certa, faltando 11 minutos para as 8 da manhã, terça-feira, hoje 29 de maio. Tá sol e o calor está aí, vai ter um dia abafado, segundo a previsão do tempo, e deveremos ter chuva ainda até quinta-feira, depois deve esfriar. Bom, o Luiz Carlos é o presidente do Sintraep, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Endur, está aqui comigo. Vamos tratar de algumas coisas da empresa municipal pública, não é? A Endur. E, é claro, sempre uma discussão de alto nível, não é, Luiz Carlos? É justamente sobre as questões trabalhistas, relação empresa e trabalhador, até porque eu considero o Valdir Fabrício, no campo pessoal somos amigos, e o que nós vamos tratar exatamente tem que ter muita maturidade para entendermos que é no campo administrativo e não pessoal, né, por conta dos avanços que a categoria busca ao longo do tempo, inclusive de um acordo coletivo assinado recentemente, e nós estamos aqui acompanhando as reivindicações dos trabalhadores desde aquela época. Luiz Carlos, bom dia, satisfação tê-lo aqui no Café da Manhã da Integração. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Jair, bom dia aos ouvintes, né, em especial aos funcionários e funcionárias da Endur que estão nos acompanhando, e quando não, os funcionários, os familiares e amigos que repercutem, né? Uma audiência incrível hoje, então, Luiz Carlos. O pessoal tá, como é que diz o caboclo? De orelha no rádio. Tem muita gente boa acompanhando e outras não tão boas assim, mas que também estão acompanhando, né, a gente nesse momento agora. Tá. O Luiz Carlos, é importante que se trate as coisas de alto nível, né? E me parece que o sindicato tem trabalhado nesse sentido, até porque não é uma coisa do próprio Valdir Fabrício, é uma coisa ao longo do tempo, de que a Endur precisa dar uma revitalizada, no meu entendimento, pelo menos pessoal, para atender melhor aos trabalhadores, pelo menos é o que eu entendo, em termos de Endur, viu, Luiz Carlos? Então, é exatamente isso. Nós estamos procurando essa evolução acordo após acordo, né, desde o primeiro mandato que eu assumi em novembro de 2006 ainda, né. A gente tem procurado essa evolução e temos conseguido alguma coisa gradualmente, acordo após acordo, nós temos evoluído em alguma coisa mínima ou um pouquinho maior, mas temos conseguido, como por exemplo o fim do trabalho aos sábados, o abono salarial no primeiro acordo a gente conseguiu, né? Aliás, cabe frisar que esse abono salarial ele não é dado, assim, ó, a empresa te deu, a administração te deu, foi o sindicato que foi atrás e conquistou, né? Que havia o abono dos servidores e a Endur estava excluída, e quando a gente assumiu esse mandato, nós fomos em cima, cobramos, fomos em todas as emissoras e conquistamos, né? Então, é conquistado e não dado. Então, num acordo após acordo, tem evoluções, tem havido. Nesse último agora, vocês assinaram recentemente. Exato. O que é que avançou aí nesse sentido? Então, o parênteses está aí. Tem avançado acordo após acordo dos 5 acordos anteriores. Nesse sexto acordo agora, foi a grande decepção nossa que não houve um único avanço sequer, né? O abono salarial ficou congelado em 160, o INPC 5,47, apenas a inflação, e as outras cláusulas permaneceram como estavam anteriormente, né? Não houve nenhuma espécie de avanço nesse acordo coletivo, até havia uma expectativa de haver algum tipo de avanço, devido a gente ter ouvido falar muito do Valdir anteriormente, de ser uma pessoa ligada à igreja, pastor, uma coisa assim, voltada ao social. A gente esperava que esse social se refletisse na empresa pública, né? Que é o que a gente está precisando, de uma administração voltada à responsabilidade social, à valorização coletiva dos funcionários. O Luiz, nesse sentido, até por conhecer a pessoa do Valdir, você não acha que há uma dependência muito grande da administração municipal, a Endur com relação à administração, ou seja, a direção da Endur com o prefeito, e aí é que existem algumas travas no sentido de avanços ou não, no seu entendimento? Olha, a palavra exata que eu usaria aí é que falta como é que eu diria? Uma autonomia, né, administrativa da direção da empresa, porque tudo passa pela prefeitura, a direção, a Endur como um todo não tem autonomia para fechar o acordo coletivo, ela fechar 100%, passa tudo pela prefeitura, passa pelo jurídico da prefeitura. Nesse sentido, sim, há essa dependência, que no meu ver é bastante exagerada, deveria ter, né, uma interdependência, mais independência, exatamente.
se fechou-se um acordo Endur sindicato, o prefeito apenas daria o aval, não interferiria, né? Quer dizer que se a gente fechou, foi o melhor que foi conseguido naquele momento, né? Mas eu vejo que há uma má vontade por parte do Valdir, com todo respeito à pessoa dele anterior à Endur, mas na Endur, eu noto que há uma má vontade administrativa dele em conceder os avanços que nós necessitamos. Você veja que são 10 pontos, 10 itens da pauta, você não conseguir avançar um item, que seja, para mim, eu acho bastante exagerado isso aí, porque o que ele disse? Ele disse para nós que pegou o bonde andando. Mas se pega o bonde andando, você pode dar alguma... Não tem entendimento do que poderia já ter sido acatado, por exemplo, pela direção, Luiz Carlos. Eu entendo que o abono salarial está extremamente defasado. E é uma coisa que mexe diretamente, né, com o salário. Está extremamente defasado e a explicação dele para não conceder é que a lei eleitoral que impediria de conceder avanços nesse acordo coletivo, avanços salariais e avanços no abono. Mas aí eu ponho em xeque... Mas não justifica isso? Eu coloco em xeque baseado no seguinte: por que em Toledo, na empresa pública, você não consegue dar ganho real e aumento no vale alimentação, que é o abono? Por outro lado, em Cascavel, na CETRANS, que pertence também ao município, o prefeito ofereceu 1% de ganho real e está também finalizando com o aumento do vale alimentação. Ou seja, a lei valeria apenas para Toledo e Cascavel, não? O Edgar Bueno está indo contra a lei e a indústria está certa? Ou o Edgar está dentro da lei e a indústria está mentindo para nós? Alguém está mentindo aí, né? Alguma coisa está errada nisso aí. Então, nós vemos que deveria aumentar o abono, deveria e deve aumentar o abono. Na nossa visão, 160 está bastante defasado, porque é o terceiro acordo já nesse valor, né? É o terceiro acordo que o valor está em R$160. Na nossa visão, deveria estar em pelo menos R$200, porque são 3 acordos já, né? Então, o ganho... repor o que foi do índice inflacionário. Ao menos isso, né? Ao menos minimamente isso, que já seria pouco, né? Na primeira reunião que a gente teve com o Valdir, dia 16 de março, ele trouxe a proposta de aumento do abono de R$170. Naquele momento ele podia. Então a gente achou baixo o valor, mas iríamos aceitar, né? Dia 23 de março, dia 16, foi essa reunião com 170. Dia 23 de março, uma semana depois, ele já disse que não poderia conceder o abono de 170 baseado na lei eleitoral. Ele, nessa reunião do dia 23 de março, ele ofereceu a reposição do INPC a cada 2 meses, repor a inflação a cada 2 meses. Bom, não vai o abono, então vai o INPC a cada 2 meses. Após isso, ele já retirou essa proposta também do INPC a cada 2 meses e colocou uma cláusula que dizia que a empresa poderia repassar a inflação, poderia, a critério dela, repassar a inflação, mas não colocava um prazo específico. Tá, vamos aceitar. Após isso, ele já disse que não poderia isso também. Ou seja, já virou uma palhaçada, no nosso ver. Negociação séria não se faz assim, de você fazer uma proposta, você retirar a proposta. Faz a proposta, retira a proposta. Tem que ser uma coisa séria. É aí que está o ponto que eu tenho uma séria crítica ao Valdir, é essa coisa de propor e retirar, propor e retirar. Propõe o abono 170 no dia 16 de março. Dia 23 já não pode mais. Diz que vai repor o NPC num período X, que seja, deixa a critério da empresa. Depois diz que já não pode mais, com parecer lá do Tribunal de Contas, lei eleitoral, etc. Então, ao meu ver, isso já vira uma palhaçada, né? Eu não quero usar palavras de baixo nível no teu programa, mas, ao meu ver, vira palhaçada. Você tem que fazer uma negociação séria. Pode, não pode, não pode. Não fica, propõe tal, retiro tal, propõe tal, retiro tal. Tem que ser uma coisa séria, né? Que nós, igual você falou, nós temos uma discussão em alto nível e queremos mantê-la em alto nível. Mas tem que ser recíproco. Nós concedemos, nós fazemos concessões, mas a empresa tem que fazer concessões. Não é só o sindicato, a parte do trabalhador, fazer concessões. Então, essa história de faço a proposta, retiro a proposta. Faço, retiro. Isso aí pega mal, extremamente mal. Tanto pega mal que nós já aplicamos um voto de desconfiança sobre isso aí. Já está protocolado na empresa desde o dia 16 de abril esse voto de desconfiança, que ele alega que ele não pode avançar pela lei eleitoral. Então, se atentasse a isso ano passado, eles têm jurídico para isso, jurídico da Endur, jurídico da prefeitura, como passa tudo pela prefeitura, antecipasse essa situação, né? Não deixa a gente nessa penúria do acordo coletivo 2012, 2013, não evoluiu um ponto sequer, não avançou, né? Então, é nesse ponto que eu coloco em xeque a competência do Valdir na direção da Endur. O Luiz Carlos, existe algum outro ponto, a questão, além do abono salarial, que não avançou também, que seria uma questão, assim,
prioritária do sindicato? Prioritária do sindicato seria a liberação de um funcionário, ao menos, de um servidor da Enduro, ao menos, que não necessariamente tem que ser o presidente, mas uma pessoa liberado para... Que é uma regra sindical. Exato. Se você pegar o Sertoledo, eu conversei com o Campos recentemente, o Sertoledo tem 3 funcionários cedidos lá. 3. Proporcionalmente, nós estamos pedindo a liberação de uma pessoa, o que consideramos justo e adequado. Então, não evoluiu isso aí, continua essa prática, que, ao meu ver, e ao ver da direção do sindicato, é uma prática antissindical. Isso vem ao longo do tempo. Ao longo do tempo que poderia ter evoluído na gestão dele, e o escravinato por tabela, né, que mantém essa política antissindical. Deveria e deve ser liberada uma pessoa para dedicação exclusiva ao sindicato, para você não ficar algemado, amarrado, né? Porque, veja, a Endur operacional, que tem administrado o sindicato, a Endur faz 44 semanais operacional. 44 de segunda a sexta, fora as horas extras que a empresa, muitas vezes, solicita ao funcionário. Aí eu te pergunto, qual é o teu tempo para dedicação aos trabalhos sindicais se você tem que trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábados, para fazer horas extras? Qual o teu tempo disponível para as atividades sindicais, para visitar setores, para representar o sindicato em eventos, em reuniões? Precisa do tempo, precisa do trabalho em prol dos trabalhadores, né? Até porque você tem que ter o teu momento de lazer também. Quem assume o sindicato faz uma jornada tripla muitas vezes, que é sindicato, suas funções dentro da empresa e as questões familiares. Eu, particularmente, entendo pessoalmente que é uma reivindicação justa. Qualquer sindicato tem essa prerrogativa de ter disponibilidade de tempo dos seus dirigentes, pelo menos no caso aqui, um dirigente. Luiz Carlos, tem que fazer um intervalo 8:01, já voltamos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Endur. Tem uma questão aí também de uma funcionária, que você tem certeza que você quer falar sobre o assunto, que foi, inclusive, notificada pela direção da Endur. Já, depois do espaço comercial 8:01, voltamos na sequência. 8h04 é o café da manhã. Aqui você começa o dia bem alimentado de notícias. Eu começo hoje com o Luiz Carlos, presidente do Sintra-F. Estamos falando sobre as reivindicações dos trabalhadores da Endur, os avanços e os não avanços também, principalmente esse, que a reivindicação do sindicato com relação à direção da Endur. Luiz Carlos, você me falava também de uma advertência que sofreu uma servidora. Explica para a gente o que está acontecendo, como é que foi a situação aí, até para que haja um esclarecimento ao público sobre a situação, Luiz Carlos. Então, é uma advertência que foi aplicada totalmente fora dos padrões normais trabalhistas, né, dos costumes de patrão advertir, que é uma prerrogativa do patrão advertir o funcionário. Certo. Quando ele falta, por não estar trabalhando direito. Exato, mas há uma sequência nisso, advertência verbal, advertência escrita, suspensão, né? Isso está na regrinha, né? Até está na CLT, né? Que a Endur é regida pela CLT. Então ela começa com a advertência verbal, quando eu chamo você e te explico tal situação. Se você persistir, advertência escrita. Se você rescindir, você vai ter aí a suspensão e, de repente, até a justa causa, né? Há uma escadinha. Uma escala. Uma escala. Então, o que aconteceu nesse caso? A funcionária, em tese, cometeu alguma falta dia 3 de abril. Dia 6 de abril, a responsável pelo setor dela chegou nela e foi aplicar a advertência escrita, trouxe a advertência e falou, você vai assinar aqui, né? Você está sendo advertida por tal falha dia 13. A funcionária, obviamente, não assinou, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ainda mais se você não concordar com aquilo, né? Então, ela se recusou a assinar, a encarregada virou as costas e foi embora. Agora, no dia 8, 9 agora de maio, veio a penalidade dela, que perdeu o abono salarial, consequência dessa advertência aplicada dia 5. Mas qual a irregularidade? A irregularidade é que, na aplicação dia 6, quando a funcionária se recusou a assinar, a regra diz que a encarregada deveria ter chamado 2 testemunhas na presença da funcionária. Fulana de tal foi advertida por isso, ela não vai assinar. Vocês duas pessoas, vocês dois que estão aqui, assinarão como testemunhas de que eu informei e trouxe e ela não assinou.
as duas pessoas assinariam e a advertência estaria aplicada. Se você quer questionar depois, o funcionário pode questionar juridicamente. Você assinaria ali, as duas pessoas assinariam, você entregaria uma via para a funcionária em questão. Isso não foi feito. No momento, né? No momento. Não houve uma falha ali da coordenadora que foi na sua presença tem que ser feito isso aí. Então, por volta do dia 8, mais ou menos, eu fui informado disso aí. Dia 9 eu cobrei o RH da Endur via e-mail. Via e-mail, posso trazer a cópia se for necessário. Dia 10 de maio, mais de mês depois, chegou a cópia da advertência para a funcionária. Foi deixada essa cópia da advertência com as assinaturas detalhes, as assinaturas das testemunhas. Essas assinaturas pós-punição. Porque na presença da funcionária, em nenhum momento foi assinado. Não tinha testemunhas lá no local. Em nenhum momento foi aplicado esse preceito de assinar duas testemunhas na frente da funcionária. Detalhe isso aí. A funcionária disse que não houve testemunhas no local. Né? Não houve assinatura. Não houve assinatura na frente dela, se recusou a assinar, o que é natural, e na presença dela não foi chamado testemunhas. E a cópia da advertência só foi entregue após o sindicato cobrar o RH da Endur. Então eu quero saber que caberia aí um procedimento que o Valdir, como diretor superintendente, deveria, se ele não tem culpa do processo, se ele não tem culpa da ilegalidade, ele deveria, como superintendente, determinar uma sindicância, uma apuração interna. Quem é culpado disso aqui? É a encarregada da funcionária? É a encarregada do RH? Alguém falhou, né? Ou ele mesmo é o culpado, porque ele assina a advertência. Então, não sei se ele assinou sem ter conhecimento dos procedimentos pós-assinatura dele, mas, de toda forma, foi aplicado irregular, seu Valdir. Você deve estar ouvindo, o ouvidor do município, com certeza está nos ouvindo, o Loival Neves Júnior, que se encaminhe isso aí para apurar quem é culpado. O diretor superintendente, que assina como responsável pela empresa, a encarregada do setor, que aplicou, que levou essa advertência para funcionário assinar, ou o RH. Quem está devendo nisso aqui? O certo é se aplicar aí uma sindicância, porque por menos que isso, 2 anos atrás eu fui penalizado com 20 dias de suspensão. Por menos que isso, houve um processo contra mim de 2 anos seguidos, uma sindicância de 2 anos, o que não é da época do Valdir, mas são 2 anos seguidos, e quando sair a decisão judicial, a Endur vai ter que pagar, seja na gestão dele ou de qualquer outro. Mas eu quero saber quem é o culpado disso aqui. E também já estou orientando a funcionária que ela deve entrar com uma ação na Justiça Trabalhista, na qual eu já estou me oferecendo como testemunha do processo. Nesse sentido, eu até ia questionar isso. Nesse sentido, há um acompanhamento jurídico aí, por parte do sindicato para dar esse apoio aos servidores? Então, tem essa orientação jurídica das coisas. O que ocorre na Endur é bastante peculiar. A nossa arrecadação é pequena, certo, proporcionalmente. É insuficiente para ter o jurídico. Exato, nós temos 60%, 70% de associados, mas a arrecadação se torna tanto que nós não temos uma sede administrativa com funcionários e tal. E aí que se aplica a covardia da Endur, sabendo que nós não temos essa estrutura. A Endur é covarde e a administração, por extensão, também é, porque dá aval. A Endur é covarde em não liberar um funcionário, sabendo que nós não temos uma estrutura administrativa para dar esse suporte. Então, o que ocorre? A pessoa que estiver na direção do sindicato tem que ter o mínimo de conhecimento para dar essa orientação. E graças a Deus eu tenho. Mas aí se busca um profissional. Graças a Deus, ano após ano eu tenho estudado isso e sei que a advertência está irregular. E de toda forma aconselhei ela a procurar um advogado de confiança. Caberá a ela agora tomar a iniciativa, né, de fazer isso. E eu já estou me oferecendo desde o princípio para ser testemunha nesse processo, porque eu acompanhei desde o começo essa questão, né. Mas reforço novamente a administração municipal que olhe essa questão seriamente na Endur, porque esse caso foi identificado, mas quantos outros casos não podem estar nessa situação de advertência irregular e que o funcionário é advertido e as assinaturas de testemunhas são feitas nas costas dele, feito pelas costas. Depois, para você provar que aquelas 2 assinaturas não foram feitas na sua presença, é bem complicado, né? Nesse caso específico, está tão evidente que não tem como não provar que ocorreu, mas em outros casos esporádicos e mais antigos, você vai ver 2 assinaturas de testemunha.
vai ser a tua palavra contra aquelas pessoas. Eu acho que pode ter ocorrido mais vezes, né? Eu acredito que já era uma prática constante que agora foi quebrada com a nossa denúncia. Bom, Luiz Carlos, claro, eu vou dar a oportunidade também para o diálogo com a Endur. Eu estarei conversando com o Valdir e quero que as partes se entendam. Esse é o objetivo. Eu acho que melhor de tudo é que o trabalhador seja reconhecido e que haja avanços no entendimento, que não é uma questão, eu entendo pelo menos que não deveria ser, não é uma questão política, só para dizer, está errado aqui, está errado não, acho que tem que ter a discussão em alto nível para que o trabalhador seja beneficiado. Eu acho que é o entendimento também do sindicato, se é que luta pelos trabalhadores, que tenha os avanços para essa categoria, Luiz Carlos. O entendimento então, exatamente, né? Eu em nenhum momento, ninguém nunca me viu partidarizando o sindicato. Claro. Porque eu poderia estar radicalizando e pondo faixas contra a empresa na entrada do pátio, promovendo paralisações sem fundamento. Eu gostaria de tocar em outro ponto, se tiver um tempinho. Temos ainda um tempinho. Então, relacionada ao bom senso do seu Valdir Fabrício, que o que está correndo agora é uma pressão psicológica relacionada ao abono salarial. O que está correndo é que ele vai cortar o abono salarial de quem tiver 30 minutos de atrasos durante o mês, o que é ridículo, porque 30 minutos durante o mês de atraso é irrisório, que daria menos de um minuto por dia. Então, essa questão de você espalhar o terror dizendo que eu vou cortar o teu abono se você atrasar mais de 30 minutos somados durante o mês, é mais uma prática terrorística dessa gestão do Valdir, que não pode persistir, gente. Tem que ter o bom senso. Ô Valdir, se você tem uma formação social, se você acompanha o social, se você acompanhava o social antes, eu não sei da sua vida anterior, mas a empresa precisa de visão social. Nós não precisamos de um ditador, nós precisamos de uma pessoa que implante uma empresa cidadã, uma empresa voltada ao social. Essa questão de cortar o abono por atrasos irrisórios é ridículo. Cabe o bom senso do administrador municipal e do administrador da empresa pública, né? Não podemos ter essa visão perseguidora. É o mesmo caso do auxílio creche. O auxílio creche é um direito previsto na CLT, tem uma portaria específica do Ministério do Trabalho que trata da questão, que a empresa com mais de 30 funcionárias deveria ter uma creche ou um convênio com creche, e na ausência desse convênio, ter o auxílio creche, que seria uma remuneração mensal para suprir a ausência de uma creche. Levamos a proposta ao Valdir, e o Valdir, sem nenhum tipo de senso social, eu estou falando aqui com mais testemunhas presentes, até fez pouco caso da ideia do auxílio creche. Mas o auxílio creche é uma questão prevista em lei, e ela precisa ser regulamentada apenas a questão do valor a ser repassado para a trabalhadora pagar de repente uma babá ou uma creche particular. Então e não incidiria em grandes gastos na empresa, porque a empresa não tem esse número de funcionários. Não tem esse número. Então, tem mais de 30 funcionárias hoje, e caberia aí a aplicação do auxílio creche, mas não tem tantas que estão grávidas, que estão com crianças entre 0 a 6 meses, que em princípio... Não daria impacto na folha. Não daria impacto na folha, até porque é de 0 a 6 meses, no acordo pode se prorrogar, mas em princípio legalmente é de 0 a 6 meses. Falta aí uma visão social para a implantação do auxílio creche para os funcionários da empresa. Tem que valorizar a funcionária também, né? Então, finalizando, Jair, estamos abertos sempre ao diálogo, mas não unilateralmente. Não adianta eu dizer aqui, olha, Valdir, estamos abertos ao diálogo, olha, Escarrinato, estamos abertos ao diálogo, se eu falo aqui, ele vem aqui e diz que também está, mas na prática do dia a dia... Também podemos fazer um entendimento aqui no ar, entre as partes... Então, traz é até interessante você convidá-lo, para ele até fazer o contraponto de tudo que eu disse. Eu tenho certeza que ele fará isso. E justificar o não avanço, né? Justificar por que ele, vindo de um pastor, por que ele não aplica a visão social coletiva na Endur, né? Então... Estamos abertos sempre ao diálogo e agradecendo sempre ao seu espaço, ao espaço democrático aqui, e sempre que convidados nós voltaremos. Né? Tá certo. Eu só quero dar um pitaco final aqui, que eu entendo que, embora tenha as suas convicções pessoais, eu acho que o sistema, essa dependência toda da Prefeitura Municipal é que impede alguns avanços. Pelo menos é um entendimento superficial, inicial que eu tenho da situação, viu, Luiz Carlos? Mas tenha sucesso, um ótimo dia para você, Luiz Carlos. Continue defendendo a classe trabalhadora da Endur. Tenho certeza absoluta que com o trabalho os trabalhadores, os funcionários
já conseguiram avanços e vão conseguir muitos mais nos próximos anos. 8h16, eu volto já para o bloco final aqui do nosso Café da Manhã.